gente, recentemente a gente teve aí, né, o retorno de um dos maiores clássicos do cinema. E é claro que eu tô falando de Gladiador. E hoje... Meu nome é Máximos Décimos Meridius, comandante dos Exércitos do Norte, general da Legião Félix, servo leal do verdadeiro imperador Marcos Aurelius, pai de um filho assassinado, marido de uma esposa assassinada, e terei minha vingança. Vamos falar um pouco dos pontos fortes e fracos do filme Gladiador 2. Mas antes da gente conversar, alguém sabe de onde veio a palavra gladiador? O que ela significa? A palavra gladiador vem desta espada aqui. O gládio romano, a espada que conquistou o mundo. Gladiador significa basicamente aquele que utiliza o gládio, meio que um espadachim. Os gladiadores eram basicamente escravos, geralmente prisioneiros de guerra, mas havia várias outras maneiras de se tornarem gladiadores. Mas apesar de serem escravos, os gladiadores eram aclamados como heróis, como ídolos, assim como grande parte dos grandes nomes dos esportes da atualidade. Até mesmo imperadores quiseram se tornar gladiadores, como é o caso do imperador do primeiro filme do Gladiador, o Cômodos. Aquela cena final da luta do Cômodos no Coliseu realmente aconteceu, mas não com Máximos, mas com um grande gladiador da época. Vamos agora começar a falar dos pontos fortes e dos pontos fracos do filme Gladiador 2. Mas antes, um spoiler, o filme tá fantástico! Vamos começar pelos pontos fracos do filme, porque digamos de passagem que são muito menos do que os pontos fortes. E vamos começar as bizarrices do filme. Primeiro, o tubarão branco nadando no meio do Coliseu. Gente, sim, realmente batalhas navais no Coliseu aconteceram e a gente vai falar delas já já. Mas é óbvio que por mais que os romanos colocassem vários tipos de animais para lutarem na arena, para mostrarem seu domínio, sua expansão do seu império, é óbvio que eles não colocaram um tubarão branco no meio do Coliseu. Até porque tubarões brancos no Mediterrâneo e nos mares que os romanos navegaram são muito raros. E também porque as águas que eles utilizavam para encher o Coliseu eram águas doces, águas de rio e não águas salgadas. E tubarão é um peixe de água salgada. E ainda falando de animais, vamos falar do cara montado no rinoceronte. Gente, é óbvio que isso não aconteceu, né? Os romanos realmente colocaram rinocerontes para lutar na arena, mas não contra pessoas. Até porque um rinoceronte contra uma pessoa, a diversão iria acabar muito rápido. Então, os romanos colocavam rinocerontes para lutar contra outros animais. E é óbvio que não tinha ninguém cavalgando um rinoceronte, até porque um rinoceronte não é um animal de montaria. Tá, mas agora vamos falar da nossa última bizarrice do filme, o Imperador. O imperador do filme Gladiador 2 é o Imperador Caracalla. E gente, realmente o Imperador Caracalla foi um imperador sanguinário, um tirano, e até mesmo maluco, por assim dizer. Mas o imperador do filme, aquele que está sendo retratado no filme, a interpretação ali é o imperador Calígula e não o Caracalla. Calígula, que era louco de pedra, Calígula, que adorava uma farra, que vivia chapado, doidão, né? E foi Calígula que concedeu um dos maiores cargos do império a um animal de estimação. E não foi a um macaco, foi ao seu cavalo. Calígula fez de seu cavalo o cônsul de Roma. Maluco. E agora vamos lá, falar da parte boa, né? Porque tem muita parte boa no filme, minha gente. A caracterização histórica do filme Gladiador 2 está fantástica, perfeita. Vamos começar falando de guerra, né? Logo no início do filme, a gente vê lá o exército romano invadindo a Nuníbia.
que hoje é conhecida como Namíbia, no norte da África. E, gente, as nau romanas, aqueles navios, era exatamente daquele jeito. Tá perfeito os navios que foram utilizados no filme. Outra coisa, as armas utilizadas, armas de cerco que eles utilizaram para invadir a cidade, para ultrapassar a muralha da cidade da Namíbia, como a torre de cerco. Outra, o lança-míssel, né? Aquela grande besta que lança lanças gigantescas, né? Um verdadeiro lança-míssel. Aquilo também existiu. Da contraparte, do pessoal que estava defendendo a cidade, aquelas catapultas com bombas gigantescas. Gente, aquilo realmente existiu. Eram potes de cerâmicas que continham líquidos inflamáveis como nafta, um subproduto do petróleo, até mesmo o piche, né? Que é um petróleo mais bruto encontrado na superfície. Então, eles enchiam esses recipientes com líquidos inflamáveis, colocavam ali um pavio para acender e acendiam e lançavam. E aquilo explodia, e fogo num navio de madeira, já viu, né? Queima tudo. E já que começamos falando dela, vamos lá, né? A Naumaquia, a batalha naval em pleno Coliseu. Sim, gente, elas realmente aconteceram e eram fantásticas. Até porque, para se fazer isso, os romanos canalizaram um braço de um rio que passava por baixo do Coliseu e um aqueduto, e ainda revestiram o hipogeu, né? Aquela parte subterrânea ali do Coliseu, os bastidores ali dos jogos, onde os gladiadores ficavam antes de ir para a arena, as celas dos animais selvagens, existiam elevadores no Coliseu, sim, e eles revestiram toda aquela parede com, acredite se quiser, concreto impermeável. E aí eles abriam as comportas, tiravam o tablado que cobria ali a parte superior da arena, né? E enchiam tudo aquilo com água. E, gente, e aí poderiam fazer várias batalhas navais. E diga-se de passagem, vários historiadores da época, como Plínio o Velho, falam que as Naumaquias eram as mais sangrentas batalhas de gladiador. E quem assistiu aí o filme Gladiador 2 pode me dizer, quem viu ali aqueles guardas romanos com uma caracterização mais diferente dos guardas que estão ali mais próximos, né? Vestidos de púrpura, né? Uma cor meio arroxeada na capa, um penacho também da mesma cor. Aqueles são os pretorianos. E, gente, a caracterização dos pretorianos está perfeita, porque os pretorianos era a guarda especial do imperador, era a guarda que protegia o imperador. E eles utilizavam exatamente aquele tipo de cores e aqueles tipos de armadura. E Gladiador 2 trouxe uma correção histórica do primeiro filme. No primeiro filme a gente via lá a batalha entre gladiadores, né, os jogos, sempre o que acontecia era uma luta até a morte. Só que na realidade isso não acontecia, até porque um gladiador era um investimento muito caro. Então eles tinham que aqueles que compravam um gladiador para colocar eles para lutar pagavam muito caro por um gladiador. Então é óbvio que eles não queriam ver seu investimento indo pro ralo logo na primeira luta, né? Então, claro que havia muito poucas lutas até a morte. E geralmente o que acontecia era o que aconteceu no segundo filme, o que foi mostrado no segundo filme. Geralmente o gladiador que perdia levantava a mão com os 2 dedos pedindo clemência. E foi mostrado também no filme do Gladiador 2 o julgamento. Não era o imperador que fazia vive ou morre. Não, era o público. Ganhe o público e viverás. Era essa a frase símbolo de um gladiador. O imperador só acatava o desejo do público. Os jogos eram feitos para deixar a população romana felizes. Calminha ali, não ter treta ali com o império e tudo mais. Lembrem-se,
pão e circo, né? Diversão e comida. Era essa a grande frase que mantinha o Império Romano. E por último, vamos falar dele, né? O personagem do Denzel Washington, o Macrinus. O Macrinus realmente existiu. E ele realmente foi do norte da África. E ele realmente se tornou líder da guarda pretoriana, cônsul de Roma e logo depois imperador. Claro que a estadia dele, né, como imperador não foi tão curta como foi no filme. Aquilo foi, claro que foi adiantado ali para caber ali no final do filme, mas ele passou um tempinho ainda como imperador, mas realmente foi um tempo curto, porque logo depois ele foi assassinado. E o veredito é, vamos bater o martelo. Filme Gladiador 2 está perfeito, fantástico. Tem algumas bizarrices? Tem, claro, mas gente, é um filme, não é um documentário. Tirando isso, o filme tá fantástico. A caracterização histórica do filme tá perfeita. Então, quem não assistiu ainda, Gladiador 2 está em cartaz no cinema. Então, vamos lá e vamos assistir e viajar para Roma Antiga. E eu espero vocês na próxima. Valeu! Fui!